Olá, aqui Jack Feliciano para Infolk Business na sessão de perguntas e respostas sobre internacionalização. A pergunta que nos enviaram é a seguinte: quais os tipos de negócios, naturezas jurídicas e estrutura societária dessas empresas? Dessas empresas no exterior, né? Dessas offshores, provavelmente. Quando nós falamos de naturezas jurídicas, nós pensamos sempre, né, nos vem à mente limitadas e SAs no Brasil, nas sociedades anônimas e as empresas limitadas, né, as cotas de participação, né, sociedades por cotas de participação limitada, embora essa denominação mudou um pouco aí ao longo da história. Hoje nós temos outros tipos de naturezas jurídicas no Brasil. E o Brasil hoje, gente, é interessante isso, né? Mas o Brasil, nos últimos anos, ele se tornou uma jurisdição muito interessante para estrangeiros, tanto que a Infolk hoje oferece Brasil entre as suas jurisdições, Brasil para empresas estrangeiras. Graças a MEI, por exemplo, não é o caso para estrangeiros, mas MEI se tornou, né, o microempreendedor individual, uma natureza jurídica muito interessante. A empresa individual de responsabilidade limitada, né, EIRELI, ou EIRELI, né, tem gente que fala até EIRELI, não sei por que inventaram essa forma tão estranha de dizer empresa de responsabilidade limitada. Nos Estados Unidos, nós temos as LLCs, né? Limited Liability Company, e nós temos as corporations. Então, nós chamamos de companies and corporations. E também existem as partnerships e as... me fugiu o nome agora, que são as empresas individuais. Nós faremos um vídeo sobre aquilo que me fugiu o nome. Mas de uma forma ou de outra, nós trabalhamos aqui exclusivamente com as LLCs e com as corporations. E no último ano, nos últimos meses, na verdade, tem se tornado tão comuns as LLCs por questões de tributação para brasileiros que nós quase que exclusivamente nos restringimos às LLCs. Seriam mais ou menos o correspondente a limitadas no Brasil. Só que, no caso, as LLCs americanas, elas têm a questão do pass-through, né? Tipo, a tributação passa para a pessoa física. Quando se é estrangeiro nos Estados Unidos, é uma ótima opção. Então, a primeira natureza jurídica que eu gostaria de citar é a LLC americana. Em segundo lugar, vem a LLP inglesa, né? As Limited Liability Partnerships britânicas, que são excelentes também, são muito semelhantes em termos de tributação às LLCs americanas. No que concerne a Emirados Árabes, nós temos uma condição excelente que Emirados Árabes, como outras tantas regiões que nós trabalhamos, existem as empresas internacionais, né? As International Companies, que a gente vai encontrar muito no Caribe e América Central e também na Oceania. São jurisdições que oferecem completa isenção tributária, inclusive algumas delas sem escrituração contábil. Cuidado, na prática isso nem sempre é verdade. Que são empresas que entende-se que são estabelecidas naquela jurisdição, mas não têm negócios naquela jurisdição, né? Esses governos acabam se beneficiando exclusivamente das taxas governamentais. Então, naturezas jurídicas mais comuns que nós trabalhamos mais a miúde seriam, então, LLCs americanas, LLPs inglesas e as International Companies ou International Exempted Companies, né? As empresas
isentas internacionais, né, de algumas jurisdições. O que mais que ele perguntou ali foi naturezas jurídicas, tipos de negócios e estrutura societária. Bom, os tipos de negócio, quer dizer, as atividades, né, o que seriam os nossos CNAEs no Brasil, os códigos de atividade econômica, variam muito. Algumas jurisdições podem oferecer alguns obstáculos para algumas naturezas, algumas atividades econômicas. Outros oferecem até alguns incentivos, né? Alguns elementos são sempre complicados e, na maioria das vezes, exigem licenças, né? Bebidas alcoólicas, alguns tipos de medicamentos, por exemplo, o canabidiol é um fármaco hoje bastante complicado de se trabalhar, mas e alguns países exigem, né, licenças para trabalhar com alguns tipos de commodities. Hong Kong, por exemplo, vai exigir bastantes licenças relacionadas a commodities, instrumentos eletrônicos, instrumentação cirúrgica, medicamentos, enfim. As licenças existem, mas na maioria das vezes não existem grandes obstáculos. Quem acaba impondo alguns obstáculos são as instituições bancárias. A gente sempre lembra, olha, registrar uma empresa no exterior é 10% do problema. Gerir essa empresa é 40% do problema. Manter uma conta bancária é 50%, 50% restante do problema, porque é a instituição bancária que vai garantir que aquela offshore tenha essa liberdade financeira que nós falamos tanto, né? Essa segurança patrimonial e tudo mais. Quando naquela jurisdição a instituição bancária não permite a abertura daquela conta, não acata aquele cliente e a sua atividade, não existe muito que possa ser feito, né? Então, a instituição bancária sim pode vir a apresentar alguns obstáculos com relação à atividade econômica, né? Então, os jogos, pornografia, né? Qualquer tipo de atividade dirigida ao público adulto e alguns tipos de fármacos e produtos químicos, armas e etc. Sempre preparem-se para problemas, não tanto com os registros governamentais, mas com as instituições bancárias e principalmente até, né, mercados e esses empresas, marketplaces, né, como Mercado Livre, né, no caso o eBay. Hong Kong tem um famoso lá e o Canadá tem um famoso, mas eles acabam Alibaba, né? Ali seria o AliExpress e tudo mais. E por último, nossa, esse vídeo vai ficar longo. A estrutura societária. Bom, vamos lá. A estrutura societária é muito legal. Eu vi a Valéria, inclusive, falando sobre isso em um outro vídeo. Mas, reforçando, existem sim empresas, na maioria das jurisdições que nós trabalhamos, onde as jurisdições nas quais elas se estabelecem permitem que essas empresas sejam de uma única pessoa, eventualmente essa pessoa nem aparece. Então, se o caso for anonimidade, essas jurisdições que nós temos no nosso portfólio permite 100% de anonimidade, né? Mas na maioria das outras, sim, pode existir a empresa unipessoal, né, ou a empresa com dezenas de sócios, né? Algumas jurisdições normalmente limitam a 50 sócios, como é o caso de Hong Kong, né? A gente registra muitas empresas em Hong Kong e Hong Kong tem essa restrição dos 50 sócios. Eu acredito que até nos Estados Unidos, se for aumentar muito o número de sócios, né, de membros, no caso da LLC, que ela já se torne uma corporation e não uma LLC.
né? Já seria mais indicado, né? Até do ponto de vista contábil e tributário, já vale mais a pena. Eu acho que ficou longo esse vídeo, mas explicou bem, né, a pergunta. Qualquer dúvida, voltem a apresentá-las aqui na nossa sessão de perguntas e respostas.